Se você já ofereceu crédito estudantil ou precisou contratar esse serviço, certamente vai concordar com a afirmação de que este não é apenas mais um serviço financeiro. Enquanto em um cartão de crédito ou no empréstimo pessoal, a inadimplência pode significar um bloqueio imediato do serviço, no crédito estudantil, o jogo é outro. E essa é apenas uma das peculiaridades desse serviço considerado a chave para a inclusão. Bem-vindos à segunda temporada da websérie Bancos e Educação, onde você vai descobrir como o mundo financeiro está usando a educação para gerar impacto, inovar e crescer. Para isso, vamos explorar 4 temas que aproximam esses universos e geram crescimento mútuo: a agenda ESG, a educação financeira, o crédito estudantil e a educação digital. Episódio 5. Bem-vindos ao episódio final da websérie Bancos e Educação, no qual abordaremos um tema que pulsa na interseção entre educação e finanças: o crédito estudantil. Você vai descobrir como a tecnologia está ajudando as organizações financeiras e as fintechs a redesenhar a análise de crédito estudantil e explorar as estratégias para reduzir a inadimplência sem interromper os sonhos dos estudantes. Se você acha que esse assunto é importante, aproveita e já dá um like para fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver novidade por aqui. Mais do que um apoio financeiro, o financiamento estudantil é um investimento no futuro. No Brasil, o governo federal oferece financiamento público por meio do FIES desde 2001. O programa beneficia muitos estudantes com taxas de juros mais baixas no mercado e flexibilidade no pagamento após a graduação. Para aqueles que não se encaixam nas condições do programa governamental, no entanto, existe o crédito estudantil privado, que teve as ofertas no mercado com a chegada das fintechs. Munidas de criatividade e tecnologia, elas têm promovido a inclusão com 2 grandes diferenciais: a agilidade nos processos e a valorização do perfil e das necessidades de cada estudante. Os produtos de crédito que surgiram ao longo do tempo, o primeiro dele foi o FIES do governo, e aí ele não atende todo mundo, porque o FIES é só para quem tem realmente uma renda muito baixa, né? Até no máximo 2 salários mínimos, então é familiar. Então isso é pouca coisa. E aí como é que você atende os outros? Aí começaram a surgir algumas empresas fintechs. As fintechs em geral, elas têm, como diria, ousadia no mercado, né? Elas estão dispostas a olhar mais para esse entorno que a gente diz, do que as instituições tradicionais, né? Que estão mais preocupadas ali só com o aluno ou talvez com uma parte menor desse entorno do aluno, né? Eu acho que as fintechs estão mais abertas a ter um olhar realmente diferente para esse público e também preocupadas bastante com esse ambiente social do crédito estudantil. A primeira delas, que hoje em dia acho que é a maior que tem, é a Pra Valer, e ela entrou com muita vontade para atender esse mercado. Depois as universidades começaram a fazer também. A Estácio tem seu programa, a PUC tem seu programa. Então existem alguns programas complementares. E o diferencial, então, o valor da taxa de juros é menor, o prazo é mais alongado, ele não paga enquanto está cursando, a maior parte deles. Então você passa 5 anos, 4 anos cursando, e você não paga ou paga uma parte muito pequena. E vai começar a pagar depois. Então olha o risco. É muito mais difícil dar crédito. Algumas empresas criaram o processo de agregar fiador, né? Mas mesmo assim é preciso muita inteligência. Também tem o risco do aluno evadir, né? Principalmente se você concede o crédito logo no começo do curso, ele pode desistir daquele curso por várias razões e aí realmente o risco do pagamento fica ainda maior. Esse aluno e esse processo, em geral, ele não é para os 5 anos, exatamente por causa dessa evasão. Eles são créditos a cada período.
Então, a cada período eu te dou e renovo esse crédito, né? É um crédito parcelado no período e rotativo, porque ele tem o conceito de renovação semiautomática. A gente tem um olhar muito específico, né? Ou seja, é um mercado muito nichado. Então, isso é um grande diferencial frente quando a gente olha para cenários de bancos tradicionais, né? Quando a gente olha, analisa um público específico, a gente entende um pouco mais esse comportamento, né? Hoje, um aluno de graduação, ele passa por dificuldades financeiras durante o curso, né? E só que ele vem gradativamente fazendo essa recuperação. Então, entender esse comportamento, adotar um pouco mais de risco, de exposição ao risco inicial, mas sabendo que no futuro você consegue trazer o retorno, é um grande diferencial do mercado. Então, as fintechs têm essa capacidade de nichar os seus produtos para cada um dos seus segmentos, né, entendendo a realidade de cada um deles. Isso, sim, é um grande diferencial para todas elas, né? É difícil você ter uma solução abrangente que vai solucionar de uma forma tão profunda. E nós fazemos isso. Sem perder de vista a regra básica do financiamento estudantil, manter os sonhos acadêmicos vivos sem interrupções, aqueles que ofertam o crédito privado, sejam fintechs ou bancos tradicionais, sabem que para manter o modelo de negócio sustentável é preciso investir em análise de dados. Diferente dos serviços tradicionais, o crédito estudantil requer uma análise perspicaz. Não se trata apenas de números, mas de entender o engajamento, as escolhas acadêmicas e a capacidade real de pagamento. Essa abordagem mais abrangente é fundamental para reduzir a inadimplência e garantir que nenhum sonho seja interrompido por um crédito inadequado. Na nossa base, a gente tem mais de 2 milhões de CPF já analisados. E a gente acompanha o perfil desse aluno, né, sendo o crédito aceito ou sendo o crédito reprovado. Nós conseguimos, então, olhar para o passado e entender se esse aluno poderia ter sido aprovado ou não. E nossos critérios para saber se ele pode ou não solicitar um crédito são com base no perfil de renda dele, que é o que a maioria do mercado faz mesmo, analisa qual é a renda, qual que é o comprometimento que essa parcela pode ter na renda dele, a idade dele, nós não aprovamos ninguém com menor de idade, e sim, o tamanho do recurso que ele está solicitando, né? A gente também tem alguns fatores socioeconômicos e regionais, que são importantes. A gente classificar por determinadas regiões, principalmente na questão econômica, qual é o fator econômico daquela região. Então, tem cursos que têm empregabilidade melhor, a gente sabe disso, tem cursos que não. Determinado curso é para receber uma promoção, determinados cursos não. Quando você está falando de alguém que já tem uma sua renda, ele está fazendo um exemplo, uma determinada pós-graduação para ter uma promoção, nós sabemos que esse risco é menor. Não é igual a você estar vendendo um carro. Então você tem que aprender sobre aquilo e entender se você quer trabalhar em nichos ou se você vai trabalhar globalmente. É muito mais difícil trabalhar globalmente. Uma universidade em Manaus não é a mesma coisa que em Porto Alegre, né? Então, assim, entender efetivamente o que é que você está ofertando, que público é esse. O consumidor, ele não tem muito histórico financeiro. Então, você tem que conhecer também o entorno, né? O responsável financeiro desse estudante, quem é que vai pagar o curso. Então, você tem que avaliar o crédito não só do estudante, de quem está solicitando esse crédito, mas também do seu entorno. O mundo entrou com o Open Finance, né? E ele é um facilitador. Mas, como a gente disse, um menino de 18 anos, que histórico bancário tem? Muito pouco, né? O primeiro desafio é a gente trazer dados complementares. A universidade que ele está fazendo tem peso. Que faculdade você está fazendo? Medicina é uma coisa, pedagogia é outra coisa. Quanto tempo isso tem? Os seus familiares são formados? Seu pai, sua mãe? Qual é o impacto da educação nessa família? Qual foi sua nota no Enem? Tudo isso passa a ter valor agregado de crédito. Então, não são informações tão financeiras, né? Seu histórico de crédito,
mas são informações de todo o seu environment, de todo o seu processo. A gente tem que conseguir coletar essas informações, interpretar, analisar para dar um bom crédito. O segundo desafio é como é que você trata e guarda essa informação. Porque uma coisa é quando você está pedindo crédito no primeiro semestre, que eu preciso da nota do Enem. Quando eu for renovar, o que eu preciso saber de você? Você frequentou a faculdade normalmente? E as suas notas? Como é que foram as suas notas? Então, isso aí, se eu pedir ao aluno é uma coisa. E se eu tiver uma troca com a universidade? O dado é muito mais fidedigno. Então, às vezes, fazer parceria com algumas grandes universidades é o caminho. E nesse sentido, o avanço da inteligência artificial generativa traz grandes perspectivas ao mercado, já que permite que as instituições integrem dados acadêmicos, comportamentais e financeiros com maior facilidade para oferecer uma análise muito mais sofisticada. A inteligência é a parte mais importante nesse negócio. E a inteligência artificial entra porque ela consegue dar velocidade a isso tudo. Ela consegue unificar esses dados e conseguir melhorar a nossa predição. Os principais desafios, né, apesar de hoje se falar muito sobre IA, é implementar, é conseguir fazer a implementação que seja produtivo para isso. Nós já utilizamos a gente já tem no nosso modelo de crédito o machine learning, ele aprende conforme a performance. Nós analisamos alguns CPFs, alguns a gente consegue crédito, outros a gente não consegue crédito. Esses que nós não concedemos crédito, muitas vezes a instituição concede. E a gente retroalimenta o nosso processo olhando para esse perfil de pagamento. Então, esse aluno foi reprovado no nosso modelo inicial, mas ele demonstrou ser um bom pagador. Então, o nosso machine learning olha para isso e fala, olha, nós poderíamos ter aprovado esse aluno. Claro que ferramentas mais avançadas e motores de crédito, enfim, facilitam a vida de todo mundo que concede crédito. Mas, dentro da sua possibilidade, o que é que você consegue fazer de melhor para a concessão de crédito? Como é que eu vou encurtar o meu tempo de resultado? É bom parar para pensar em todas as nuances desse tempo para ver como é que você vai fazer. Você vai chamar gente, contratar, ou se para aquilo ali você começa com um apoio estratégico. Pensar o todo, né? Pensar o seu business plan de forma completa, não só financeiramente falando. Segundo pesquisa do Serasa, com universitários endividados no Brasil, 9 em cada 10 alunos entrevistados afirmaram marcar com as despesas do curso inteiramente sozinhos. O dado demonstra uma mudança no comportamento do estudante brasileiro, que por décadas teve os pais dos estudos. E essa pequena alteração no perfil traz ao jogo novas variáveis e riscos que devem ser analisados com atenção para manter o caráter inclusivo do crédito ao mesmo tempo em que protege as instituições das altas taxas de inadimplência. As instituições financeiras também estão se adaptando ao novo comportamento dos jovens. Segundo pesquisa realizada pela Serasa, eles estão preferindo pagar os próprios cursos, diferente do que era observado em gerações anteriores, onde a família ajudava no pagamento do ensino, da faculdade, do ensino superior principalmente. As instituições financeiras estão oferecendo novas modalidades com uma extensão maior do pagamento e com uma parcela menor no mês, já que no início da fase adulta, principalmente durante os estágios ou no início da carreira profissional, o salário ainda não é tão grande que permita que parcelas maiores sejam inseridas na vida financeira sem comprometer o pagamento das demais contas. Por exemplo, se o estudante ele já está morando sozinho, ele vai ter custo de aluguel, conta de água, luz, supermercado, compromete as finanças dele, exigindo uma parcela menor, seja do curso ou do financiamento. É esse movimento que também tem sido observado na concessão do crédito estudantil. Embora os mecanismos de bloqueio imediato sejam ausentes no crédito estudantil, a pesquisa mostra ainda que 44% dos estudantes que já tiveram dívidas
precisaram trancar o curso justamente por não conseguir pagar as mensalidades em dia. O desemprego aparece como o principal motivo da interrupção do sonho. Apesar disso, 59% dos endividados consideraram importante regularizar as dívidas e seguir estudando, o que faz com que as opções de renegociação de débitos se façam tão importantes e inclusivas quanto a própria oferta do crédito. As instituições financeiras, instituições de ensino e a Serasa estão buscando ajudar os consumidores, os jovens estudantes, em momentos de crise e dificuldades financeiras que são comuns nessa fase da vida, oferecendo diferentes opções de parcelamento das dívidas, para que ele possa calcular uma parcela que caiba no seu bolso e que também permita cumprir o acordo até o final, sem precisar trancar o curso. As instituições de ensino se beneficiam em estar integradas ao Serasa Limpa Nome, porque essa é uma plataforma que permite o consumidor consultar todas as dívidas que estão ativas em seu nome. Se uma instituição de ensino está dentro dela, ao acessar o ambiente da Serasa, o jovem universitário poderá ter acesso a essa oferta de negociação, priorizar o pagamento desta dívida, além de calcular com mais calma um acordo que irá caber no seu bolso para ele cumprir o pagamento dessas parcelas até o final. Nós temos uma parceria com o Serasa, é fundamental para a gente utilizar uma parceria com eles, mas nós não utilizamos todos os recursos, né? Nós utilizamos todo o canal de comunicação. Nós fazemos a negativação do aluno, ele fica sabendo também pelo portal do Serasa, ele recebe as comunicações e de lá ele consegue ser direcionado para o nosso portal de negociação. As negociações não são feitas direto pelo Serasa, mas sim são feitas pelo nosso sistema proprietário, porque, como é um mercado muito específico, né, nós adotamos nossas práticas. Nós sabemos exatamente qual é a realidade de cada um dos alunos, né, com base no nosso histórico. O essencial para a gente é conseguir comunicar bem com quem está solicitando o crédito, né? E um dos desafios que nós temos, né, que a gente enfrenta, é fazer um processo de integração junto com a instituição de ensino, para que a gente consiga ter acesso às informações cada vez mais precisas. Ou seja, quando tem uma atualização de valores, quando você tem uma comunicação a ser realizada junto ao aluno. Então, se a gente está num ambiente apartado, ele pode ignorar as nossas informações. Mas uma vez que nós estamos integrados junto à instituição de ensino, a gente consegue estar num ambiente de aprendizado do aluno, onde ele acessa o portal e consegue ter um completo visualização das informações financeiras dele. E saber qual é o próximo passo dele na questão financeira. Se ele tem que fazer uma negociação, se ele tiver em atraso, se ele tiver que fazer um pagamento, se ele tiver em dia. Então, essa situação de integrar junto com a instituição de ensino traz um pouco mais de credibilidade para o nosso mercado frente a esse aluno que está solicitando o crédito. Não é simplesmente você conceder o crédito e só acompanhar se o pagamento está sendo feito. Né? Até porque o pagamento só vai ser lá no futuro, né? Exatamente, né? Alguns ainda têm uma parcela pequena, mas é justamente isso, né? A maior parte vai ser lá no futuro. E aí, o que você faz? Como o crédito é dado agora e ele vai começar a pagar em geral lá no final, eu tenho que criar uma régua de relacionamento, né? E hoje em dia se fala muito desse relacionamento com o cliente e tem muita tecnologia envolvendo isso, que não é uma tecnologia de crédito, é uma tecnologia efetivamente de relacionamento. Eu tenho que garantir falar com você uma vez, pelo menos a cada 3 meses. Como é que eu chego nesse aluno? Como é que eu consigo fazer ele me dar retorno, né? Então, eu tenho que fazer essa liga. A cobrança que a gente tem hoje em dia, ela é muito... que a gente vê com o aluno muito ligar e querer que ele pague, né? Não é isso que vai dar certo. Ele está empregado, está desempregado. Que oferta, que produto de negociação eu tenho para ele? Se você chegou até aqui, já deve ter notado que ao repensar os métodos tradicionais de concessão de crédito, é possível não apenas transformar a experiência dos estudantes, como gerar oportunidades mais sustentáveis para o setor financeiro. Com essa reflexão, nós encerramos não apenas esse episódio, mas também a 2ª temporada da websérie Bancos e Educação.
Ao longo desses 5 episódios, mostramos como a união do setor financeiro com a educação pode transformar realidades e semear um futuro mais inclusivo e inovador. Agora, convidamos você a fazer parte dessa corrente do bem. Compartilhe essa mensagem e ajude a disseminar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. Lembre-se que juntos podemos transformar desafios em oportunidades e construir um caminho de impacto duradouro para futuras gerações.